Boa noite mais uma vez aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, o livro A História da Igreja, de Andrew Miller. O item, A Guerra da Boêmia. Vamos lá. O martírio dos doutores boêmios havia despertado um sentimento geral de indignação, tanto nacional quanto religiosa. O imperador, o Papa e os prelados, muito em breve, teriam que pagar amargamente por sua flagrante injustiça e as queimadas de hereges em Constança. A retribuição se seguiu rapidamente. 452 nobres e cavaleiros da Boêmia e Morávia anexaram seus selos a uma carta dirigida ao concílio, protestando contra os procedimentos da Assembleia e as imputações que haviam sido lançadas sobre a ortodoxia da Boêmia, queimando os mais ilustres de seus professores. Mas o conselho se recusou a ouvir essas objeções razoáveis e decidiu não fazer concessões. Os santos padres, como são profanamente chamados, preocupavam-se muito mais com seus próprios prazeres pecaminosos do que com o bem-estar das pessoas. Embora professamente reunidos para a reforma da Igreja, o efeito real de sua estada de 4 anos em Constança foi a desmoralização de toda a cidade e seus subúrbios. Nunca foi visto nada igual à licenciosidade e devassidão desse concílio. No ano de 1418, pouco antes da dissolução do concílio, Martinho V, agora o único e indiscutível Papa, emitiu uma bula de cruzada contra os hereges contumazes, exigindo que todas as autoridades eclesiásticas e civis trabalhassem pela supressão das heresias de Wycliffe, Hus e Jerônimo. A questão agora estava bastante comprometida com a decisão pelo uso da espada. O cardeal João de Ragusa foi enviado como legado à Boêmia. Ele era um homem violento e falava em reduzir o país pelo fogo e pela espada. Em seu caráter de legado, ele queimou várias pessoas que se opunham à sua autoridade. Os boêmios, por causa dessas atrocidades, ficaram furiosos. Os seguidores de Hus se uniram e se tornaram um partido forte. Eles se comprometeram solenemente a cumprir os princípios de reforma de seu chefe martirizado. Hus havia condenado veementemente
a prática da igreja em reter o cálice dos leigos. Por isso, o adotaram como o símbolo de sua comunidade, exibindo o cálice eucarístico em suas bandeiras. Chefiados por Zisca, o Caolho, um cavaleiro de grande gênio militar, eles se moviam pelo país em todos os lugares, obrigando a administração do sacramento em ambos os tipos, o vinho e também o pão. Tendo as igrejas de Praga sido recusadas ao clero, que seguia as doutrinas de Hus, eles começaram a procurar lugares onde pudessem desfrutar da liberdade de culto. Uma grande reunião dos hussitas foi convocada no mês de julho de 1419, em uma colina alta, ao sul de Praga, onde foram formalmente unidos pela celebração da comunhão ao ar livre. Deve ter sido uma visão imponente, mas, infelizmente, a sequência de sua história desenha uma sombra escura sobre ela. No cume espaçoso dessa colina, 300 mesas foram espalhadas e 42 mil pessoas, consistindo de homens, mulheres e crianças, tomaram o sacramento em ambos os tipos. Uma festa de amor seguiu a comunhão, na qual os ricos compartilharam com os pobres, mas não era permitido beber, dançar, jogar ou ouvir música. Lá, o povo acampou em tendas e, gostando do uso de nomes das escrituras, chamou de Monte Tabor, do qual obtiveram o nome de Taboritas. Eles falavam de si mesmos como o povo escolhido de Deus e estigmatizavam seus inimigos, os católicos romanos, como amalequitas, moabitas e filisteus. Irmão, vou dar um momento aí para ver se alguém quer fazer algum comentário. Pode subir um pouquinho lá onde tem essa parte da execução do sacramento, que diz lá sobre como é a forma que faziam. É onde tem assim, que diz que não pode tocar música, não pode beber, não pode cantar. Aqui. Uma festa de amor seguiu a comunhão, na qual os ricos compartilharam com os pobres, mas não era permitido beber, dançar, jogar ou ouvir música. Essas uma, duas, três, quatro, cinco. Essas 5 circunstâncias de atos, não é atos da Bíblia, é atos de procedimento. Os irmãos têm alguma coisa assim a dizer sobre costumes dessa época de não fazer isso com alguma coisa relacionado hoje aos irmãos atuais? Por exemplo, desde
alguma coisa ligada àqueles irmãos do século XIX e até agora ao que estamos fazendo? Tem alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, nas denominações, eles cantam, eles ouvem música, não vou dizer jogar, mas dançam, beber também não vou dizer, nem beber nem jogar, mas ouvir música, dançar, tal. As denominações, até hoje, eles fazem isso, não só no mundo evangélico, quanto também algumas no mundo católico. Que eu passei a conhecer dentro da nossa atividade aos irmãos reunidos à mesa do Senhor, praticamente nenhuma dessas, né? Eu estou vendo aqui o bebê pode ser levado em consideração dois viés. O bebê, que seria o cálice, no caso reportado lá em cima, que seria a representação do sangue, e o comer, que eu não vejo aqui. Então, eu entendi que, como não tem o comer, que seria o pão, esse bebê aqui, eu fui por eliminação, que não seria o procedimento da comunhão, apesar dele fazer aqui uma festa de amor, seguiu a comunhão, ou seja, aconteceu alguma comunhão e pós-comunhão eles realizaram a festa, onde tinha a bebida comum, normal, seja lá qual for, da época, a dança, o jogo e a música. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Nós não, apesar de serem levados em consideração um ato de comunhão, mas totalmente fora do contexto, a sequência do sangue e do pão representativo de Cristo. Alguém pode me dar uma luz mais aí? É possível, se não for, também não tem problema. A gente anota a página aqui para poder correr atrás. Tanto sim, irmãos, que logo em seguida, no próximo parágrafo, ele diz assim: eles falavam de si mesmos como o povo escolhido de Deus e estigmatizavam seus inimigos. Quais eram os inimigos que eles estão levando em consideração aqui? Os católicos romanos, os amalequitas, os moabitas e os filisteus. Todos esses realmente eram, né? Mas tudo bem. Deixa eu só dar uma olhada aqui, irmão. Que página é essa? Tem como confirmar aí? 760. Deixa eu anotar aqui. 760. História da. Ok. O luxo, o orgulho, a avareza, a simonia e outros vícios do clero foram denunciados na colina de Tabor. E Zisca e seus seguidores exortaram os comungantes a se engajarem na obra de reforma da igreja. Esta grande assembleia, sob Zisca, marchou primeiro para Praga,
onde chegaram à noite. No dia seguinte, um clérigo, o cita, caminhando à frente de uma procissão com um cálice na mão, foi atingido por uma pedra ao passar pela prefeitura, onde os magistrados estavam sentados. Assim, insultados, muitos deles correram furiosamente para o salão. Seguiu-se uma luta feroz, perdão. Os magistrados foram derrotados. Alguns foram mortos. Alguns fugiram e alguns foram atirados pelas janelas. O alarme se espalhou, o povo da velha religião se levantou em armas. Os reformadores lutaram contra eles como inimigos da verdadeira fé. Zisca e seus seguidores proclamaram-se servos de Deus e sua missão era a reforma de sua igreja. Mas, infelizmente, eles começaram uma obra de destruição em vez de reforma. Conventos foram atacados e saqueados. Monges foram massacrados. Igrejas e mosteiros foram reduzidos a ruínas. Imagens, órgãos, quadros e todos os instrumentos de idolatria, como eles chamavam, foram quebrados em pedaços. O movimento se espalhou para outros lugares e uma guerra desoladora que continuou por muitos e muitos anos e seguiu. Se algum irmão quiser fazer algum comentário antes que eu comece o próximo item, as vitórias dos Taboritas. Vamos lá. As vitórias dos... Oi? Pois não? Alexandre? Alexandre, Pois não? sim, eu queria só trazer um pensamento em cima do que o irmão comentou aí da primeira estrofe, da primeira parte lá, das festas, né, que eles faziam de sacramentos, de faziam festa, e dançava, e ouviam música, e o irmão correlacionou isso a talvez a ceia do Senhor, talvez isso, se eu não entendi, se tinha alguma ligação. E isso, eu percebi que houve um, um ato, vamos dizer assim, um ato sacro deles com a comunhão, ou seja, porque lá eles abordaram o vinho e o pão, não sei se vocês estão lembrados. Mas esse ato aí, naquele texto que eu perguntei, já vem logo após, seguindo, ou seja, é como se fosse duas partes, né? Primeiro, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui na Bahia, para ver se os irmãos podem lembrar. O mundo católico, eles têm um ato que eles chamam de religioso e outros que eles chamam de profano. Então, é aquela caminhada que tem lá ali da Marinha, Conceição, a Conceição que fica ali na Marinha, até o Bonfim, aquela caminhada. Aquilo, lá dentro da igreja, a igreja da Conceição, eles têm um momento que eles chamam de momento cristão, momento religioso. E aquela caminhada até a colina do Bonfim, aqui perto,
eles chamam de profano, aí a parte profana. Tanto sim que é uma caminhada que você tem apresentação política, bebida, sexo na rua, você tem tudo. Ali é o profano. E o próprio católico considera assim. E lá dentro da igreja, que começa, parece que por volta de 6h30 para 7 horas, é a parte efetivamente religiosa. Lá você tem todo um contexto ligado à palavra do Senhor, segundo o catolicismo, a representatividade do vinho e do pão, né? Como sangue e corpo de Cristo. Aí, naquele texto logo embaixo, tem após a comunhão, segue-se, ou seja, como se tivesse agora o ato profano, né? Aí dança, bebida, não sei o que e tal. É um exemplo mais ou menos assim. Então, fazendo aqui o paralelo dentro do que é hoje, não só o catolicismo, quanto essas denominações, já houve um pouco de mistura. Não sei se o irmão está conseguindo compreender. Eu estou dizendo que tem um pouco de mistura, por quê? Porque no mundo evangélico de onde nós também viemos, você tem a parte que efetivamente eles consideram como religiosa, como cristã, né? E o acompanhamento ali dentro mesmo do ato, ou seja, uma mistura já de dança, que eu vejo algumas meninas e garotos que ficam dançando, não sei o que e tal. Tem a música, mas no mundo evangélico, esse ato aí do acompanhamento de música, de dança, eles não consideram como profano, eles consideram como parte integrante do ato da comunhão. Já o catolicismo mistura também isso e vai mais além. O catolicismo hoje já tem música, como sempre teve, normalmente com órgão, né, com piano, agora já tem também, igual evangélico, violão, guitarra, bateria, dentro do ato da comunhão. E em determinadas datas específicas, principalmente o catolicismo, tem já separado também o ato da comunhão e depois um segmento de rua de caminhada, seja para o Bonfim, seja para lá para a Barra, com a igreja que eu não estou lembrando agora o nome. Então, ou seja, uma miscelânea de coisas. Pegam todo o ato da comunhão do Senhor e fazem uma miscelânea. Então, fazendo esse comparativo, eu, dentro na nossa linha hoje que eu vivo com os irmãos, mesmo no ato da comunhão, lá que a gente vai lembrar Cristo, sobre todo o ato que ele cometeu lá para nos salvar, em momento algum tem música. Nós fazemos o ato, não tem nada depois para separar como se fosse assim, bom, agora é o profano. Não, não existe isso. Há uma diferença bem radical. Eu até confesso aos irmãos que logo quando eu cheguei, o irmão Dal sabe disso, eu fiquei um pouco com dificuldade de acompanhar o ritmo, não pela circunstância das sinfonias ali, porque ele pegando, dando uma ideia de como ficam as estrofes, eu consigo levar. Isso é uma característica de quem já tocou alguma coisa. Mas, sem os arranjos de musicais e tal, aí eu fiquei esperando, né, que momento que iria entrar algum repertório que não estava visto ali na presença. Então, ali eu fui conhecendo uma comunhão totalmente diferente do que a comunhão do mundo antigo católico, da história da igreja e da história hoje que continua, né? A história da igreja continua. Nós estamos vivenciando hoje novas etapas
de características diferentes, vamos dizer assim, evolutivas, que o católico está fazendo, os evangélicos estão fazendo, tudo numa expressão chamada assim: se nós não fizermos isso, nós ficamos para trás. E aí eu fico perguntando, ficando para trás de quê? De quê? Se não há dentro do próprio livro Jesus Cristo determinando alguma coisa lá que para poder fazer a comunhão, para lembrar o ato que ele fez, vindo pelo Pai, em forma de carne, para nos salvar, tudo aquilo que ele passou, e ainda ter as circunstâncias musicais, quer dizer, é um côncavo e um convexo. São coisas opostas. E, na realidade, hoje eles estão fazendo o quê? Fazendo uma união. Então, é, a própria doutrina na Bíblia, ela diz assim, não sei se eu não estou lembrado qual é o capítulo nem o livro, mas quando diz assim, nós temos que ser, o cristão, né? Nós temos que ser solidários com aqueles que estão no momento de alegria e temos que ser solidários no momento também de tristeza. Tem alguma coisa que falando mais ou menos assim, não é exatamente com essas palavras, só para o irmão lembrar, Chorar com, hein? chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem e chorar com E os que chorar com os choram, que né? choram. Exatamente. Então, há uma circunstância que nós, não é que nós somos melhores, não, nós não somos melhores que ninguém, mas há um caminho, há uma linha, uma diretriz, há uma ordem que é colocada pelo Pai de como nós temos que caminhar. E eles estão levando em consideração que, com a evolução do tempo, algumas coisas têm que mudar, e essa mudança está sendo, no meu entender, uma fragilidade muito grande para o cristão. Então, hoje você vai em qualquer igreja evangélica, por mais, principalmente as neopentecostais, meu amigo, são equipamentos que daqui a pouco estão batendo em algumas bandas que existem aí. Pelo menos eu já vi algumas, né? Na realidade, o que nós temos que fazer é colocar o Senhor como centro das coisas. E quando você coloca esse tipo de avanço, principalmente o musical, não fique pensando que é o próprio cristão evangélico que está ali, está observando a palavra, nem colocando o Senhor como centro das coisas, não. Estão olhando quem é o artista. Ou eu gosto de vir nesse dia porque aquele artista ali canta muito bem a palavra do Senhor, quer dizer, o cara canta muito bem a palavra do Senhor. Então, não é o Senhor, ele está burilado assim, luminoso pelo cantor, pela banda, né? Pela coisa nova que está sendo colocada e que não vai ficar para trás. Está errado, gente. Não é essa. Não tem como você fazer a mistura de determinadas coisas, né? Principalmente aquelas que o Senhor colocou uma linha e colocou um procedimento para o fazer, e você fazer diferente. Olhe a caminhada de Deus no Antigo Testamento com o povo dele. Caminhava durante o dia, a nuvem acompanhava, durante a noite, a luz, o fogo tal, e tudo tinha uma ordem, até para entrar lá e fazer o contato com toda a presença divina, foram escolhidos. Não podia ser qualquer tribo, não podia ser o chefe de qualquer tribo. Tudo tinha uma ordem e uma decência. Então, hoje, esse povo, para poder falar na palavra do Senhor, não está tendo ordem nem decência. É o meu pensamento, entendeu, irmão? Se alguém tem alguma coisa assim fica à vontade. Se eu tiver também errado, fiquem à vontade. Entendeu? Não, não, é por isso a necessidade, né, daqueles que o Senhor dá luz e esclarece as verdades contidas nas Escrituras de se apartar, né, irmão?
do sistema. Ele vai enxergar que esse sistema criado pelos homens não tem nada de Deus, né? Não tem nada da sã doutrina, né? Tem os de Deus lá dentro, né? Mas o sistema em si não é de Deus. E o pensamento que eu queria trazer era dentro até do contexto do que a gente está estudando, que é a história da igreja, e a gente tendo outros estudos com irmãos, e aqui mesmo também Nietzsche falando, né, da evolução do testemunho cristão, a gente consegue compreender que a igreja ela nasceu em Atos dos Apóstolos e ali foi preservada pelo Senhor para que fosse lançado o fundamento. E logo depois disso, o Senhor mesmo revelou pelo apóstolo Paulo que entrariam, né, os lobos e que de entre nós mesmos se levantariam homens que distorceriam a verdade para atrair discípulos após si. O que eu quero dizer com isso? Que de lá para cá, logo no comecinho, já tinha gente querendo introduzir, já querendo deturpar a verdade, já querendo já fazer com que as coisas virassem essa confusão que virou hoje, que está hoje estabelecida. Então, tudo isso faz parte do que o homem vem introduzindo na esfera cristã, né, da cristandade, na esfera cristã. Então, todos esses rituais, todos esses sacramentos, todas essas formas de celebrar as coisas que a gente não encontra base nas escrituras, foi o homem que inventou, né? A gente é exortado pela própria palavra de Deus a fazer aquilo que está escrito. Se tem uma forma de agradar a Deus, é obedecer aquilo que o Senhor nos deu, trouxe para nós, que está escrito na tua palavra, né? Que está na sã doutrina, a doutrina dada para os apóstolos, pelos apóstolos, a doutrina dada para a igreja. Então, só pegando um ponto, né, com relação à ceia do Senhor, o que a gente tem da ceia do Senhor é que ela é um memorial. Hoje, as pessoas, né, como o irmão identificou, fazem festas, dançam, pulam, se divertem, mas o Senhor nos diz que quando estamos reunidos ao nome dele, para lembrar dele, aquilo é um momento solene, aquilo é um memorial, é para lembrar daquilo que ele fez por nós, né? Entregou a sua própria vida, derramou o teu próprio sangue, né? Entregando teu corpo, derramando teu próprio sangue. Então, isso é, é, é que tem que vir à nossa memória ali naquele momento, lembrar do Senhor, lembrar do sacrifício do Senhor, e isso vai fazer com que o nosso coração louve a Ele, né? Adore a Ele, e essa expressão de adoração é cantando um hino ou dando ação de graças, né? Ações de graças, já leu, lendo uma escritura que nos remete àquele sacrifício que o Senhor fez, à pessoa do Senhor, o Cordeiro de Deus, e tudo isso com base bíblica. Então, tudo que está fora da base bíblica, tudo que está fora do fundamento, tudo que está fora do que já foi lançado, que é Cristo, né? Então, é feno, é palha, é coisa que o homem tenta introduzir e que se a gente quer fazer as coisas da forma que o Senhor estabeleceu, agradar o Senhor, a gente tem que fazer da forma que está escrito, da forma que está estabelecido. Então a gente vai olhar, observar a cristandade nas suas ações, a gente vai ver confusão, a gente vai ver balbúrdia, a gente vai ver todo tipo de desordem, como o irmão mesmo está falando aí. É por isso que eu falei no início da fala. É por isso a necessidade daqueles que o Senhor deu luz de se apartar, porque o sistema é um sistema humano, um sistema desordeiro, um sistema que é contrário à vontade de Deus, e ele vai permanecer nessa metamorfose até o Senhor vier para
dar cabo desse sistema, né? Que é quando ele vier para estabelecer o reino dele, é quando esse sistema que já vai estar sem a igreja verdadeira vai ser aniquilado pelo Senhor, né? Vai cair, que é a grande Babilônia. Então, até lá, isso vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo, você vai ver, os irmãos vão ver muito mais absurdo do que o que está acontecendo hoje. Até aí. Ok. Inclusive, eu estava olhando na biblioteca lá do Verdades Vivas, sobre um livro que fala sobre a segunda vinda de Cristo, e nessa vossa fala aí, passa um item lá que eu vou procurar ler, a posse do reino deste mundo. Eu até anotei aqui, rapaz. A posse do reino deste mundo. Então, as pessoas precisam entender que nós não sabemos de fato, né? Eu vou dizer assim, pessoas no geral, principalmente aqueles que ainda são incrédulos, porque quando Deus fala lá em Timóteo que a gente tem que orar por todos, né? Ele não especifica quem. Quando ele diz todas as pessoas, todas as pessoas. Então, essa é uma grande preocupação que eles deveriam ter em abrir os olhos por conta dessa segunda vinda do Senhor, né? Nas nuvens e tal. E coaduna justamente logo após com que se vem a segunda a vinda nas nuvens, é porque, consequentemente, é o momento que vai acontecer o arrebatamento. E, para mim, ali, no arrebatamento, Nossa, ah, é um divisor de águas. Vai ser um divisor de águas. Entendeu? a primeira é nas nuvens, a segunda ele pisa no Monte das Oliveiras. Isso. Ok. Vamos ao. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Ou a gente entra no item As Vitórias dos Taboritas? Olá, vamos lá. E eu Venceslau. Oi? Pois acho que não. já está numa. Só falta um minuto. Rapaz, eu quando fico olhando aqui essas coisas, eu perco o tempo, viu, Dalza? Aí, se vocês os irmãos não me chamarem a atenção, eu vou embora. Porque aqui É, é um pouco então, duro. bote aí, anote aí, então. É, Melhor. Para ver um pouco mais com calma aqui. tudo bem. As Vitórias dos Taboritas. Anotar para o Então, próximo momento, se assim o nosso Deus, nosso Senhor permitir, tudo bem. Mas eu vivo assim aqui, lá até no meu reservado lá em cima, eu quando estou fazendo leitura, enquanto o Senhor nos diz assim, sono para você, que amanhã tem alguma coisa, ou mais tarde, porque a madrugada já chegou, eu vou em frente, vou. Rapaz, é tão agradável. Mas eu sei que todo mundo tem horário de trabalho. Até aí para mim. Dá aí com a voz de novo.